Salve, pessoal, espero que vocês estejam bem e eu estou ótimo aqui com o meu amigo Fabrício Rosa, policial rodoviário federal, agora lotado em Goiânia e que veio ao Rio de Janeiro para essa conversa. Eu fiquei tão grato a você, há um tempo a gente já não se via e essa é uma oportunidade da gente voltar a conversar e aqui compartilhando com os nossos amigos e nossas amigas. Fabrício, eu pensei em te apresentar, até pedi o currículo, porque eu tinha informações sobre o seu trabalho, você me contava algumas histórias, mas são tão interessantes as áreas de atuação, fascinantes os desafios, que eu acho melhor deixar com você já toda essa história. As suas áreas de atuação na Polícia Rodoviária Federal são áreas muito específicas e que eu acho que mobilizam muito a sensibilidade coletiva. Sim. E você podia falar um pouquinho dessas áreas, das suas especialidades ou da sua trajetória, e um pouco para nós sobre a própria Polícia Rodoviária Federal, porque ela participava do imaginário da minha geração, que sou mais velho, né, com aquele Vigilante Rodoviário, que era um programa, era um filme, hoje nós chamaríamos uma série, né, com vários episódios, e o Vigilante Carlos com a sua moto e o cachorro chamava Lobo, né? Sim, Lobo. E eu adorava quando era criança, e a gente associa a Polícia Rodoviária Federal, de um modo geral, à atuação nas rodovias, etc., sem um conhecimento mais aprofundado a respeito da própria instituição. E mais recentemente, a imagem ficou conspurcada. Já havia problemas, todas as polícias têm problemas, já havia problemas, mas a imagem da Polícia Rodoviária Federal ficou muito machucada. Sim. Foi atingida seriamente, seja por participação aqui no Rio de Janeiro em chacina, seja pelo que aconteceu em Sergipe, aquela coisa horrorosa que acabou levando à morte daquele rapaz, uma situação bárbara. E seria muito legal a gente descobrir que a Polícia Rodoviária Federal não se resume a esse bolsonarismo infernal, né, que, por outro lado, infesta instituições, não só a Polícia Rodoviária Federal. Obrigado, Fabrício. Conta um pouquinho da sua história. Eu que agradeço. Bem, primeiro eu queria dizer que estou extremamente orgulhoso e feliz de estar aqui com o Luiz Eduardo Soares. O Luiz Eduardo é uma referência para todos os policiais que são comprometidos com a segurança pública cidadã, comprometidos com a proteção dos direitos humanos, comprometidos com um projeto de país que inclua um outro formato, um outro olhar para a segurança pública. Eu estou na polícia, esse mês de março faz 24 anos. Primeiro eu ingressei na Polícia Militar, fiquei 5 anos na Polícia Militar. Eu sou oficial da reserva da Polícia Militar. Eu fiz o concurso da PM em 1999. Foi um episódio triste da minha vida que levou a entrar na Polícia Militar. Eu passei por homofobia na minha família, fui expulso de casa por ser LGBTQIA+. E foi quando eu me mudei para Goiânia, e na busca por uma vida melhor, na busca por uma moradia também, eu fiz o concurso da Polícia Militar porque algumas pessoas me falaram que eu poderia morar no quartel. E aí ingressei na Polícia Militar, fiz o CFO 3 anos, depois trabalhei 2 anos... Que é curso de oficiais. Curso de formação de oficiais. Depois trabalhei 2 anos em Aparecida de Goiânia, que é a segunda maior cidade do estado. E devido a uma série de questões, salários baixos, homofobia estrutural e uma série de outras questões que me incomodam no militarismo, a pequena ou quase nenhuma liberdade de expressão, especialmente de quem tem um pensamento divergente do comando, me fez fazer o concurso da PRF. Eu ingressei na PRF em 2005, e quando eu ingressei na PRF, logo no mesmo ano que eu ingressei, estava começando a surgir uma discussão sobre a criação de uma área própria de direitos humanos na Polícia Rodoviária Federal. E essa área, no contexto da PRF, se concretiza na efetivação de operações de enfrentamento à exploração sexual contra crianças e adolescentes. A PRF são 70 mil quilômetros de rodovias federais no Brasil. E a PRF faz operações às margens das rodovias, porque há uma aglomeração grande de motéis, prostíbulos, casas noturnas, casas de show. Então eu comecei a me interessar bastante por essa área, e essa área foi se concretizando. Então muitas operações foram feitas também de combate ao trabalho escravo,
O Brasil tinha sido, há pouco tempo, em 2003 para 2005, condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a criar um sistema nacional de enfrentamento ao trabalho escravo, e a PRF passa a integrar esse sistema. Então participei de inúmeras operações de combate ao trabalho escravo em vários estados do Brasil também, e havia um clamor também para que se houvesse, especialmente em 2007, 2008, um enfrentamento mais robusto ao tráfico de pessoas. E em 2000 o Brasil assina o Protocolo de Palermo, depois isso se concretiza em algumas legislações nacionais, e cria-se também um sistema para enfrentamento do tráfico de pessoas. E então eu também começo a participar de operações de enfrentamento, especialmente ao tráfico de mulheres para exploração sexual, mas também ao tráfico de adolescentes e homens para o trabalho escravo. E por fim começo a atuar também em áreas de enfrentamento ao trabalho infantil, que é um tema que me sensibiliza muito, porque não dá para um país se dizer digno e justo sem enfrentar a exploração da mão de obra de crianças. E a população brasileira não é muito sensível a essa pauta, porque falar de enfrentamento à violência sexual, em geral as pessoas aplaudem a operação. Eu sinto isso pela própria operação. As pessoas aplaudem. Quando você vai em algum estabelecimento às margens da rodovia, exemplo de um SEASA ou de uma indústria, ou na própria rodovia, realizar operações de enfrentamento ao trabalho infantil, você é criticado. Porque as pessoas vão dizer, é melhor trabalhar do que roubar, enfim. E vão replicar uma série de mitos e de preconceitos. Então acabou que a gente conseguiu criar uma área que, além de vários outros temas, população de rua em situação, população de rua nas rodovias, que são os andarilhos ou trecheiros, pessoas desaparecidas, o Brasil carece de uma política nacional mais séria para a busca de pessoas desaparecidas. Então a gente conseguiu criar uma área dentro da polícia, que começou com uma comissão nacional e várias comissões regionais, e hoje se organizou numa coordenação geral. Nós gostaríamos muito que no governo Lula fosse uma diretoria. Nós lutamos para que fosse uma diretoria, que é a maior área abaixo do diretor-geral. Mas não conseguimos, mas conseguimos uma coordenação geral. E essa coordenação geral se concretiza nos estados, em núcleos, em algumas comissões também. Então eu ajudei a criar essa área e fiquei 10 anos, 12 anos da minha vida trabalhando só com esses temas. E esses temas, eles reverberam na formação policial. Então, na formação, desde 2005 também, eu faço parte da equipe de professores da instituição. E a gente trabalha com essas temáticas, além de outras, toda a pauta sobre crianças e adolescentes. O policial precisa conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, precisa ter um mínimo de acúmulo na discussão sobre adolescentes em conflito com a lei, a pauta dos idosos, porque tudo isso é muito ligado ao transporte também. Os idosos têm um transporte especial, criança e adolescente também, a juventude periférica tem também algum tipo de incentivo para um transporte diferenciado. Então a gente faz também a formação dos policiais desde 2005, então são quase 20 anos, e o Luiz Eduardo Soares foi uma referência para transformar, para fazer essa formação um pouco mais profunda. E aí nós vamos discutir os regimes estruturais de exploração que formaram o nosso país. Então é claro que para falar de tudo isso, tráfico de mulheres, nós precisamos falar de gênero. Não dá para falar de exploração sexual sem falar de racismo, porque a maior parte das vítimas são meninas pretas. Não dá para falar de trabalho escravo sem falar de pobreza, de racismo. Então é claro que antes de ingressar nesses assuntos, a gente vai discutir essas questões estruturais todas. E isso foi atacado durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, não só no governo Bolsonaro, esses ataques eles são contínuos. Manter disciplinas ligadas às humanidades na polícia é uma resistência contínua, é todo dia uma luta. Ou querem reduzir a carga horária, ou querem transformar em aula à distância, ou querem que seja apenas uma palestra. Então são muitos anos lutando para que várias disciplinas ligadas a essas pautas existissem. Mas durante o governo Bolsonaro isso se acentuou com muita força. E nós chegamos ao ponto de zerar aulas de direitos humanos e elas serem transferidas todas para ensino à distância. E também a gestão do governo Bolsonaro, a gestão do Silvinei Vasquez, acabou com essa área, as comissões de direitos humanos da Polícia Rodoviária Federal, que faziam esse trabalho tão importante para o país. A PRF faz um trabalho que foi premiado na ONU, foi premiado no Mercosul, em vários organismos internacionais, que é um mapeamento dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. É um mapeamento para criar um diagnóstico sobre lugares de vulnerabilidade. Então, nesse posto aqui de combustível, nessa região de motéis, tem uma grande concentração masculina, existe venda de álcool, a polícia já registrou o caso de venda de drogas. Então a gente vai criando vários critérios para estabelecer, é iluminado, não é iluminado, para estabelecer um local de maior risco ou de menor risco
para as crianças e adolescentes do nosso país. Esse mapeamento fez 20 anos em 2023 e é um grande orgulho também que eu fiz parte da construção desse mapeamento. Mas tudo isso foi atacado pelo governo Bolsonaro, porque o bolsonarismo odeia a proteção dos direitos humanos e odeia também a cultura, odeia outras formas de inteligência que buscam preservar a vida. Eu imagino que esse tipo de intervenção exija também articulações que transbordam os limites da própria instituição, né? Sim. Outras políticas, até municipais, no caso dos locais específicos, articulações com os estados. Sim. E com políticas sociais, políticas de cultura, políticas educacionais, etc. Vocês chegaram a iniciar algum embrião de uma articulação multidisciplinar, multidimensional desse tipo? Sim. Bem, a PRF, e aqui eu preciso deixar claro que não estou falando em nome da PRF, mas a PRF tem assento em comitês que também foram atacados pelo Bolsonaro, em conselhos, em fóruns de políticas públicas, em âmbito nacional, estadual e municipal. Então, essas políticas foram e estão sendo construídas com um olhar multidimensional, interdisciplinar. Por exemplo, numa operação de enfrentamento à exploração sexual, durante muitas operações a gente não ia só com a polícia, mas a gente levava psicólogos, assistentes sociais, para que essa adolescente possivelmente violentada seja inserida em toda a rede de proteção da assistência social. A psicóloga para que ela possa ser atendida no local e não revitimizada. Então a gente sempre tentou trazer um olhar multidisciplinar e também a gente compõe esses comitês de combate à violência sexual, ao trabalho escravo, ao tráfico de pessoas. Inclusive a composição nesses comitês me levou a um olhar diferenciado da segurança pública. Eu acho que a existência de conselhos e o fato de policiais poderem dialogar de igual para igual na busca de soluções para problemas complexos estruturais da sua realidade, da sua comunidade ou do país que seja, é fundamental para que esses policiais possam chegar nas suas corporações e oferecer respostas que não sejam policialescas. Não é ir para um prostíbulo, quebrar a porta do prostíbulo, bater na prostituta, porque também nessas reuniões você vai entender com as ONGs que trabalham com prostitutas, ou com as próprias prostitutas que compõem o comitê, que essas pessoas também são vítimas de várias vulnerabilidades e o objetivo da polícia não é revulnerabilizar essas pessoas. Torná-las vítimas de novo, né? Sim. Mais uma vez. Esse tipo de problemática, eu acho que por si mesma, de alguma maneira, tende a aproximar o profissional de uma visão, como você disse, menos policialesca, ou seja, mais policial no sentido nobre da palavra, se a gente puder requalificar, né, dessa forma. No entanto, quando você diz que há muitas resistências também no interior da própria corporação, parece que isso não acontece exatamente assim. Mesmo se aproximando de pautas desse tipo, há uma resistência aos valores que supostamente estariam associados a uma disposição de enfrentar esses temas com a sua complexidade. Não dá para enfrentar esses temas sem alguma sensibilidade para a complexidade do ser humano, né? Não se trata simplesmente de recuperar o dinheiro roubado de uma instituição bancária, né? Sim. É a dignidade roubada de alguém e você tem de encaminhar a vítima de alguma forma, isso já faz parte do processo, entender a dinâmica que conduz àquela possibilidade para preveni-la, prevenir a sua reprodução. Sim. Não é? Então é difícil imaginar que uma instituição que lide com esses temas persista resistindo à problemática dos direitos humanos, para dizer de uma maneira simples. Sim. Mas acontece, né? Sim. Você sabe muito mais do que nós disso, né? Mas nós precisamos reorganizar a forma de pensar segurança pública e de pensar polícia para que, de fato, os trabalhadores da segurança pública estejam profundamente comprometidos com a defesa da vida e de todas as vidas, especialmente as vidas em situação de maior vulnerabilidade, especialmente as vidas dos trabalhadores escravos, as vidas da população de rua, as vidas da comunidade LGBTQIA+, as vidas das comunidades exploradas por 524 anos de tanto sofrimento. Então,
é um desafio profundo fazer policiamento, organizar uma polícia que de fato se comprometa com a dignidade mais profunda, porque eu acredito que a polícia tem que existir nesse cenário atual da violência, da esposa que ainda apanha do marido, que é morta pelo marido, da criança que é violentada sexualmente. Então a polícia é um órgão importante para a defesa de direitos. Só que nós, enquanto ativistas, nós vemos a polícia enquanto defensores de direitos. Mas toda a formação, desde a seleção do policial, desde o cursinho que ele faz para fazer a prova, toda a organização do policial que vai tomar posse e o modus de atuar, coloca o policial nesse lugar de replicar as opressões como um todo. Então ele vai valorizar muito mais a fiscalização do carro do que de uma criança que pode estar correndo risco de ser traficada ou violentada dentro do carro. Ele vai se preocupar mais com o IPVA do carro ou com um tablete de maconha do que com uma criança ou um animal que precisa ser protegido. Então, reorganizar essa forma de pensamento talvez seja o desafio dos nossos tempos, não só para a polícia, mas para a sociedade como um todo. Exatamente. A gente conseguindo fazer a sociedade pensar de maneira diferente, consequentemente a polícia também vai mudar. E você disse uma coisa fundamental para nós, isso é tão claro, sempre foi, né? Que é difícil até a gente compreender a dificuldade de que isso seja assimilado, até porque essa é uma orientação constitucional, então supostamente deveria estar plasmando as práticas das instituições, que é a polícia como defensora de direitos, né? Garantidora de direitos. Às vezes as pessoas têm dificuldade, do que você está falando, parece alguma coisa abstrata, mas você deu exemplos, uma criança está sendo agredida, violada, violentada. Você, se tiver alguma energia e tiver no campo de ação próximo, de tal modo que sua intervenção possa salvar essa criança, você, sendo você quem for, homem, mulher, jovem, adulto, se tiver alguma compaixão, algum sentimento humano, alguma empatia, vai se lançar em defesa e proteção dessa criança. E essa iniciativa não significa a inibição do desejo da liberdade do agressor. Sim. Significa a garantia da defesa da vida, dos direitos, da inviolabilidade dessa criança, né? E existe, portanto, uma forma de compreender a repressão, que é a repressão da violação, como garantia de direito, como proteção da vida e dos direitos, né? Você não está inibindo liberdade, você está, ao contrário, facultando a possibilidade da fruição da liberdade dessa vítima, no caso. Né? E se isso é matricial, se isso inspira toda a sua visão do dever policial, da função policial, isso ganha escala e acaba tendo um impacto transformador imenso no dia a dia, em todas as atividades policiais, né? Sim. Eu acho que outra coisa que você trouxe, que é muito importante, você tem a experiência direta, 24 anos já de polícia. Muita gente pensa que hierarquia e disciplina, que caracterizam sobretudo a instituição militar, qualquer que ela seja, são instrumentos apenas, digamos, da gestão, né? Da operação policial. É indispensável que haja disciplina e haja hierarquia quando você tem forças que precisam ser mobilizadas rapidamente, de forma convergente. Então você tem várias energias que precisam confluir e é preciso que haja uma estruturação, alguma articulação, e a disciplina e a hierarquia então são constitutivas de uma certa metodologia de trabalho, para que haja o pronto emprego. No caso do militar, que está orientado para a guerra. Nós estamos pensando no militar, defesa, forças armadas e guerra. No entanto, quando você começa a pensar que não se trata de fazer a guerra, mas de fazer trabalho de polícia, acabamos de dizer que se trata de garantir direitos, etc. Lidar com cidadania e suas complexidades e conflitos. E quando você acaba replicando o modelo verticalizado, autoritário, enrijecido de hierarquia e disciplina, você usou ali uma expressão muito importante, você não tem nem a capacidade, nem a possibilidade de se expressar como profissional, de participar de um diálogo com os superiores, com os colegas, para pensar os temas.
isso retira centenas de milhares de profissionais, que são policiais militares, por exemplo, do jogo democrático no sentido mais trivial da democracia. Refletir sobre o que está sendo feito e compartilhar com seus próximos. Isso não é alguma coisa extraordinária. Você teve lá na Polícia Militar. Isso é muito diferente da Polícia Rodoviária Federal. Sim. A Polícia Rodoviária Federal tem um formato mais horizontal do que a Polícia Militar. É uma polícia que é civil, apesar de utilizar uniforme, de carreira única, que é o sonho de tantas polícias no Brasil. Nós temos 18 classes que você vai subindo ano a ano de acordo com as metas que você vai cumprindo. Mas é uma carreira única e que não faz... Quer dizer, todo mundo entra pela mesma porta. Todo mundo entra pela mesma porta. Todo mundo entra pela mesma porta e todo mundo chega no final de carreira. Só que às vezes alguns demoram mais tempo, outros demoram menos tempo. E é uma polícia que faz um meio ciclo completo porque faz o termo circunstanciado de ocorrência para os crimes de menor potencial ofensivo. Então, é diferente da polícia militar, que é uma polícia completamente hierarquizada, com distribuição de competências diferentes de acordo com o cargo e com uma distribuição da vida, da existência de acordo com o cargo. Então, vai existir um refeitório para os oficiais e um rancho para os praças. Vai existir um alojamento para os oficiais e um outro para os praças. Existe todo um círculo de amizades do que pode ser feito, do que não pode ser feito entre oficiais e entre praças. Na Polícia Rodoviária Federal, é todo mundo igual. E a gente respeita a função que a pessoa está exercendo naquele momento. Então as pessoas podem exercer uma função que dura 6 meses, 1 ano, 10 anos. Tem bons policiais que eu conheço que estão em cargos de chefia desde que eu conheço, há 10, 15 anos, porque são bons profissionais. E às vezes no mesmo cargo, às vezes em cargos diferentes, só que todos respeitam aquela função que ele está exercendo. Até porque vai chegar a sua vez também. Até porque vai chegar a sua vez, exatamente. Então há um comprometimento que você pode sair também da chefia. Eu trabalhei em vários cargos de chefia, fui corregedor, fui chefe da área de concursos, fui chefe nacional dessa área de direitos humanos, mas você sempre carrega a noção de que não, daqui a pouco eu não sou chefe mais. Então há um patamar de respeito maior do que no militarismo. E além disso também, eu acho que eu não concordo de forma alguma que o militarismo se caracteriza só pela hierarquia e pela disciplina. Porque também tem hierarquia e disciplina na Polícia Rodoviária Federal. Mas é uma hierarquia e disciplina diferente, como eu expliquei aqui. O que me parece que caracteriza mais o militarismo, e eu falo isso pela minha experiência ali dentro, é o apagamento das nossas subjetividades, é o apagamento das nossas diferenças. É uma tentativa de homogeneizar tudo. O seu cabelo, a sua forma de falar, a sua forma de pensar, a sua atuação. Então é esse apagamento e também a impossibilidade de exercitar o pensamento divergente. Então você tem até certa liberdade de expressão, só que ela tem que estar dentro de determinado contorno. Se você se opõe a isso, você é impedido de falar publicamente ou de escrever sobre isso. Então, me parece que para quem é policial, essa é a parte ruim de ser militar. E eu vejo que a Polícia Rodoviária Federal, uma polícia civil, ostensiva, faz um excelente trabalho, fora esses últimos períodos, mesmo sendo desmilitarizada. Por isso, dentre vários motivos, eu vejo que é possível desmilitarizar as corporações policiais militarizadas e continuar exercendo um trabalho de polícia respeitado e com hierarquia e com disciplina. Não, perfeito, perfeito. Hierarquia e disciplina podem ser vivenciados de múltiplas maneiras, Sim. né? E homogeneização, isso se dá de forma magnificada na polícia militar, até pela estrutura organizacional, mas está presente ideologicamente na sociedade quando se trata de certas visões, né? Eu queria que a gente chegasse ao nascimento do movimento Policiais Antifascismo. Uhum. Você é um dos criadores desse movimento, que é muito importante, independentemente da quantidade de profissionais envolvidos, das diversas instituições. Isso, evidentemente, varia de estado para estado, momento para momento, até porque há muitos constrangimentos externos e coações e preços a pagar, né, pelo envolvimento. E antes disso, você já participava de um movimento LGBTQIA+, de afirmação de direitos, etc., que de alguma maneira teve na origem até da criação do movimento Policiais Antifascismo. Você podia contar para nós? Essa história é muito pouco conhecida. Tá. Bem, em 2010, no Congresso, no Seminário Nacional sobre o PRONASSE, em Brasília,
surgiu... Só um instantinho, porque algumas coisas que você falou, eu me sinto assim, aquele dicionário que tem que ser aberto rapidamente. Você falou, nós temos quase que um ciclo completo na Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, a gente sempre diz que no Brasil há o ciclo fraturado, incompleto, porque uma polícia faz a investigação, a outra polícia o trabalho ostensivo preventivo uniformizado, que é a Polícia Militar. Então, o ciclo de trabalho policial, que envolve todas essas etapas, é o ciclo cindido, que é uma coisa praticamente única no mundo, que estava destinado a não funcionar e não funciona, como a gente sabe, isso é reconhecido. E a Polícia Rodoviária Federal, como você disse, cumpre parcialmente essas diversas atividades. E agora você fala do PRONAS, que é o Programa Nacional de Segurança Cidadã, Segurança com Cidadania, que o ministro da Justiça à época, Tarso Genro, implementou como uma grande referência nacional para políticas públicas de segurança, etc., a partir de 2007. Sim. E aí, nesse programa, aconteciam vários encontros, inclusive com policiais, para pensar direitos dos policiais. Ao contrário do que muita gente pensa, há uma discussão profunda, em que pese as respostas não serem tão satisfatórias, porque o tema é difícil, mas há uma discussão profunda sobre direitos dos policiais. Combate ao suicídio, combate ao assédio, existe a Portaria 02 de 2010, existem vários mecanismos que falam sobre direitos humanos dos policiais. Existem alguns mecanismos que tentam falar sobre isso. Em 2010 foi realizado um congresso sobre direitos dos policiais e vários policiais se manifestaram no sentido de que a sua condição sexual, a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero eram profundamente vilipendiadas na segurança pública. De várias formas. Policiais LGBTQIA+, às vezes não conseguem ser promovidos na carreira, alguns são escondidos por serem muito afeminados ou por serem lésbicas muito masculinizadas. Há muita depressão, suicídio. Recentemente teve um suicídio de um policial conhecido meu. Alguns, especialmente as policiais trans e os policiais trans, eram aposentados compulsoriamente, porque a instituição tinha vergonha dessas pessoas. Então, em 2010, criou-se uma associação de policiais para enfrentar a LGBTQIA+fobia institucional, que ainda é muito forte. Depois essa associação se concretizou na RENOSP. Quem está em casa, se quiser acessar, é Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTQIA+, RENOSP. E a RENOSP começou a crescer, hoje ela trabalha em várias outras questões. Nós fazemos uma incidência interna para criar delegacias de combate a crimes de intolerância. Existem já 9 no Brasil, em 9 capitais diferentes, que inclui xenofobia, combate ao racismo, a intolerância religiosa e a LGBTfobia. A gente faz também formação para policiais sobre essa questão. Diversas instituições policiais, não só na PRF. Isso aí. A RENOSP é o que eu estou falando já da militância enquanto policial, e não da PRF em si. Exato. E a RENOSP ela é formada por agentes de várias instituições diferentes. Auxilia na segurança das paradas LGBTQIA+, porque muitas paradas foram atacadas, pessoas jogavam bombas e atropelavam pessoas, sim. Então, por fim, a RENOSP ela acaba acolhendo também pessoas que têm medo de procurar a polícia. Muitas pessoas têm vergonha, têm receio. Então, nós, militantes da RENOSP, a gente vai até a casa da pessoa, leva essa pessoa até o Ministério Público, até a Defensoria. Enfim. Então, essa é uma militância que começou lá em 2010, a RENOSP. Vencido isso, eu me aproximei da LIP, que é uma associação de agentes da lei contra o proibicionismo. São a favor da regulamentação do uso, do comércio e da produção de substâncias que foram colocadas na ilegalidade. E a LIP era composta também por juízes, promotores, defensores, policiais de várias forças do Brasil todo. Então eu me aproximei da LIP em 2014, por aí. E em 2015, dentro da LIP, em um congresso da LIP aqui no Rio de Janeiro, nós decidimos que era necessário uma associação onde os trabalhadores da segurança pública fossem protagonistas de uma discussão sobre segurança pública comprometida com a democracia, comprometida com os direitos humanos. Nós fizemos algumas reuniões aqui em 2015, aqui no Rio de Janeiro, e no início o movimento seria Policiais pela Democracia, pegando como referência juízes pela democracia, promotores pela democracia. Depois de algumas conversas, a gente percebeu elementos que nos faziam parecer que algumas práticas eram próximas do fascismo. E a gente sabe que o fascismo se vale das armas, se vale das forças públicas, se vale do exército, se vale da polícia, porque o fascismo, inclusive etimologicamente, tem a ver com aquele feixe
de varas que possui um machado no meio, e esse feixe autoriza o machado a punir. Então o fascismo tem a ver com a punição, tem a ver com o punitivismo penal. Então nós, enquanto policiais, nós pensamos em criar um movimento que, primeiro, fizesse com que os policiais se enxergassem enquanto trabalhadores do campo da segurança pública, que precisam ter direitos, que precisam ter direito à sindicalização, à greve, a férias, 13º, porque só quem tem pode dar o que tem. Quem não tem como dar nada. Então é preciso que os policiais sejam valorizados e reconhecidos enquanto trabalhadores. E segundo, que não se deixassem instrumentalizar pelos privilégios e pelas opressões e pelas elites que conformam o nosso país ao longo desses séculos todos. E isso acontece rotineiramente na vida dos agentes da segurança pública. Então nós criamos esse movimento para pensar como nós resistiríamos, enquanto trabalhadores da segurança pública, à instrumentalização das agências para serem usadas contra os pobres, em uma política de encarceramento em massa, em uma política de morte, em uma política de liberação de armas, em uma política racista, de majoração das penas, e tudo isso dialoga com a nossa prática e com a nossa existência, porque a sociedade vê essa figura, esse símbolo de poder, de autoridade, como alguém que carrega uma expertise para dizer sobre esses assuntos. Então, policiais politizados organizaram esses movimentos. No início nós éramos 7, foi fundado aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós somos mais de 1000 e fomos profundamente perseguidos durante o governo Bolsonaro. Fizeram até um dossiê contra nós, e isso foi parar no Jornal Nacional. E você estava também nesse dossiê? Eu estava nesse dossiê. Então, aí o movimento cresceu bastante, ele está presente em todos os estados. No meu estado nós somos 40 e poucos, nós nos reunimos periodicamente e a gente tenta incidir sobre as pautas da segurança pública. Por exemplo, o meu estado, Goiás, é o estado que tem a maior letalidade policial, a maior letalidade de mortes causadas por policial, e não vitimização policial. De cada 10 pessoas assassinadas, quase 6 foram assassinadas pelas mãos do Estado. Então a gente tenta trazer esses dados a público para tentar comparar com outros estados, para comparar com outros países. Já que estamos no Rio de Janeiro, estamos entre 2,5% e 3%, ou 25% e 30%. Lá é 57%. Não, mesmo 25%, um quarto, já seria um absurdo total. No penúltimo lançamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre letalidade policial, Goiás ocupava a segunda colocação nessa métrica, porque existem outras métricas. Claro. Amapá era o primeiro. E agora Goiás passou para a primeira colocação disparado do segundo colocado. Mas quem teve muita mídia foi a Bahia, porque em números absolutos a Bahia é maior e a Bahia é governada pelo PT, então parece uma incoerência tudo isso acontecer na Bahia, mas números proporcionais é devido à política do Caiado, um estado onde, por mais absurdo que pareça, as viaturas, os carros oficiais, os carros do estado que cobra o contribuinte, não usam placas. Então, não só os que estão descaracterizados para cumprir missões específicas de investigação. Os caracterizados. Mesmo os caracterizados. Então, a gente acaba usando o nosso histórico dentro da polícia, o nosso acúmulo de conhecimento dentro da polícia para também denunciar essas políticas que acabam não garantindo segurança. Porque se matar e maltratar garantisse segurança, o Brasil era um paraíso. Então nós sabemos que, pelas práticas que a gente vê há tantos anos, isso não garante segurança. E a polícia deveria garantir proteção. Porque segurança é isso, é proteger pessoas. E as pessoas que mais precisam ser protegidas são as mais vulneráveis. Sabe, eu vou imaginar aqui uma situação ficcional. Por motivos óbvios, eu não tenho como localizar isso e transformar essa reflexão numa acusação. Não teria condições de fazê-lo. Vamos imaginar que um governador, num estado brasileiro que enfrente problemas de segurança, isso é amplo bastante, né? Qualquer estado enfrenta problemas graves de segurança, queira resolver o problema para se candidatar à presidência da República, trazendo consigo como grande conquista, troféu, a pacificação, sobretudo em estados reconhecidamente problemáticos, violentos, etc. Uma solução perversa, mas que eventualmente funciona durante um certo tempo, é entregar as instituições policiais, e não apenas, também outros instrumentos do governo,
a, por exemplo, milicianos, que são mafiosos, egressos muitas vezes, e sobretudo das polícias, ou próximos das polícias, enfim, que dominam territórios, explorando todas as atividades econômicas, nós sabemos disso. Se todos os poderes milicianos forem contemplados, apoiados, fortalecidos e encarregados de manutenção da ordem, entre aspas, porque estamos falando de criminosos praticando crime, né? Mas essa tal ordem talvez fosse produzida durante um período curto, depois isso explode numa magnitude extraordinária, com uma escala muito maior, mas com os 3 anos é possível que isso funcione. Você tenha queda de indicadores, os principais indicadores, e com isso um sucesso extraordinário, né? Isso deve ter passado pela cabeça de alguns oportunistas, carreiristas, sem escrúpulo, né? Corruptos. E eu acho que isso deve estar, viu, pessoal, isso deve estar no nosso repertório de temores. Sim, tipo como El Salvador, né? É. Eu tive a oportunidade de conhecer El Salvador, e lá naquela época, uns 7 anos atrás, já me assustava a situação, porque é um país com economia dolarizada, um país cujas praias são privatizadas, a população não pode ter acesso à praia, um país extremamente militarizado, todos os locais com muito exército, muitas forças, um país que você não pode visitar, a não ser um centro urbano muito pequeno, você não pode conhecer a realidade local. Eu já ficava um pouco assim, por que esse país é assim, tentando compreender a dinâmica de tudo aquilo, e hordas de pessoas marchando a pé para os Estados Unidos. E um país, com todo respeito aos religiosos, mas um país onde não há nenhuma exceção para o aborto. Mesmo meninas, inclusive quando eu estava lá, estava tendo uma discussão. Meninas estupradas, mulheres que correm risco de vida. Mulheres que correm risco de vida também não podem praticar o aborto, sim. Então, um misto de neoliberalismo profundo, com fundamentalismo religioso muito profundo, ultramilitarismo, faz com que, de alguma forma, isso se aproxime do que nós vivemos aqui também, né, nesses últimos 4 anos. Sim. E agora eles vêm com essa resposta de prender pessoas, suspender o Estado democrático de direito, de prender pessoas... Condenar coletivamente, julgar coletivamente. Julgar coletivamente, pessoas que têm, apenas por ter tatuagens ou por usar brincos, são presas, não são informadas da família, criaram um presídio com 40 mil vagas. Então, a que a gente se pergunta a que custo? Será que isso é segurança? Porque isso é uma profunda insegurança. Sim, imagina. Você andar na rua achando que pode ser preso a qualquer momento, sua família não vai saber, é uma insegurança jurídica, é uma insegurança humana, é um custo que nenhum de nós deveríamos cogitar, mas infelizmente a extrema-direita no Brasil coloca o Bukele como uma referência de algo que pode dar certo. Terrível, terrível. Sim. Não, e isso começa a circular. Sim. Então, quando a gente falava em teologia do domínio, teocracia, associação entre um projeto neoliberal e o fascismo político, ideologicamente marcado, vincado pela religiosidade popular, com ênfase no Deus de Primeiro Testamento, que esse Deus punitivo e cruel. Isso tudo num blend soa arrepiante, é alguma coisa aterradora, mas não é tão distante de nós, né? Talvez esteja muito próximo de nós e é alguma coisa muito grave. Vou trazer um exemplo, parece banal e alheio à nossa preocupação central aqui. Há pouco tempo foi denunciado um livro, O Avesso da Pele, que é uma obra-prima, um belíssimo livro do Jefferson Tenório, se eu não estou enganado, que é um livro premiado, extraordinário, que foi adquirido pelo Ministério da Educação ou pela Secretaria, eu acho que pelo Ministério da Educação, no governo Bolsonaro, de forma surpreendente. Como é que é possível que eles tenham acertado? Foi premiado, né? Foi muito premiado o livro, etc. E agora uma diretora de escola identifica uma cena que lhe parece imoral, e o livro é desclassificado, é proibido, e mais do que isso, rapidamente uma espécie de enxame de mensagens pela internet começam a associar
esse livro há uma tentativa das esquerdas, dos comunistas, de perverter mentes jovens. De novo, a gente tem toda aquela cadeia de impropérios sobre kit gay, etc., Sim. em defesa da escola sem partido, contra a discussão a respeito de gêneros, mencionando ideologia de gênero como sendo uma espécie de ponta de lança da perversão, da degradação moral. Isso associado à reemergência de Bolsonaro na cena política. Sim. Porque ele vai à Avenida Paulista com sucesso, conclamando as massas a defendê-lo, etc. E nós vemos que tudo isso permanece vivo. Tá? Uma vitória eleitoral não anula esse obscurantismo, negacionismo e tudo isso. E se há uma área que paga o preço direto por isso, é a segurança pública. Sim. Isso demonstra que a liberdade que eles defendem é uma falsa liberdade. A liberdade que eles querem é uma liberdade única e exclusiva de defender a propriedade privada, inclusive tirando a vida de outras pessoas. Porque isso é uma grave forma de censura, a retirada do livro. Parece que nós voltamos lá para o índex da Igreja Católica, e a vontade que dá é comprar esse livro e distribuir nas praças. Inclusive eu li hoje que aumentou em mais de 400% a quantidade de vendagem desse livro. E isso é muito positivo. Porque o livro, eu não li o livro, mas eu vou ler agora. O livro dessa parte que foi criticada pelos bolsonaristas, ele fala nada mais, nada menos que uma discussão que já é antiga, do Frantz Fanon. O Frantz Fanon morreu em 1961. O Frantz Fanon fazia uma discussão, dentre várias, da hipersexualização do corpo do homem negro. Então ele falava que todo homem negro, como está acontecendo com o Davi, no BBB, todo homem negro é visto como um potencial agressor. E dentro desse combo de potencial agressor, o pênis entra como um potencial agressor. Então ele é um potencial estuprador da minha mulher branca. Então ele é um potencial ser violento. Então o Frantz Fanon, que é um homem preto da Martinica, ele vai falar da realidade dele, de um homem que foi para a França, e um médico que vai analisar toda essa situação. Grande psiquiatra. E que essa discussão não é nova. Isso demonstra o absoluto desconhecimento dos bolsonaristas sobre a discussão teórica mais profunda. E esse autor me parece que fez isso em meia página, não é nada tão grande assim. Mas eu li hoje também, no meu estado, foi tirado de circulação. Em Goiás? Em Goiás foi tirado de circulação. Estava lendo agora, a secretária de Educação mandou retirar de todas as escolas esses livros, vão recolher os livros. Secretária, se estiver nos assistindo, se quiser fazer uma doação, nós vamos entregar nas praças. Uma coisa que eu não falei, eu faço um projeto cultural com o meu namorado. A gente tem uma vanzinha, um motorhome, um mini motorhome. E a gente vai para as praças do estado, nós já fomos em mais de 40 cidades, mais de 100 locais. E a gente faz saraus de poesia, rodas de conversas e distribui livros. E nessa distribuição de livros a gente faz debates sobre direitos humanos da forma mais ampla possível. Então, em pequenos vilarejos onde aconteceu uma chacina policial, a gente vai lá e discute violência policial. Em algum estádio que aconteceu racismo, a gente vai lá e discute racismo. Uma cidade, então a gente leva livros, poesia, para falar sobre aquele tema que está machucando aquela comunidade. Então a gente faz isso há algum tempo, se chama Esperança sobre Rodas. Que legal, Fabrício. Esse eu não tinha te falado. Maravilhoso. E o horror que os livros causam, né? Que coisa impressionante. Você vê no nazismo as queimas de livros. Sim. Coisas tenebrosas. Eu não sei o que é mais assustador, se é a atitude cínica, hipócrita de certa elite que convive com esses atores políticos, com essas lideranças que expressam esses impulsos todos, lida com eles todos como se fossem atores perfeitamente legítimos do campo político, democrático, né? E se servem da popularidade das lideranças neofascistas para constranger o governo federal, quase que chantageá-lo em áreas como economia, finanças, etc., para inviabilizar qualquer flexibilização de uma política de austeridade fiscal, etc., etc. Então você tem um cerco midiático e das elites políticas interessadas, a gente sabe em quê, se servindo
da presença ainda viva, atuante, desse universo neofascista na sua multiplicidade, mas sempre assustadora, e se servindo disso, se esquecendo de que eventualmente será devorada também por esse processo, porque esse processo, se ele está em curso, ele não tem a delicadeza de pedir licença ou de respeitar alianças, coalizões e o mínimo de multiplicidade, né, de diversidade. E há um aspecto terrível, Fabrício, que eu acho que nunca foi enfatizado suficientemente. Eu procuro sempre falar disso, mas isso parece tão esquisito para muitas audiências, sobretudo para quem está interessado mais diretamente em segurança pública. Eu digo, olha, esse universo bolsonarista, claro que ele é múltiplo, tem diversidade interna, como só é acontecer, é heterogêneo, mas na sua manifestação mais bruta e primitiva, enunciada pelo próprio, pelo chefe, responde a um desejo, a uma demanda por ordem, mas não a ordem da segurança pública, essa ordem trivial de que se fala, uma ordem mais profunda, uma ordem de dimensão, digamos, ontológica, onde os seres se plantam, se fundam, se radicam para serem o que são e o que deveriam ser. Isso acho que vai ficar mais claro em 2 segundos. Os movimentos revolucionários, depois das lutas de classes terem produzido as revoluções conhecidas, né, mais no final do século XX, com o declínio da Guerra Fria, o seu eclipse, a emergência desse universo imperial que gere o neoliberalismo mundo afora, etc., etc. As grandes transformações vieram sobretudo dos movimentos feministas, na sua multiplicidade, dos movimentos antirracistas. Sim. E dos movimentos que expressavam a necessidade da abertura para a radicalidade da liberdade na autoconstituição. Quer dizer, o movimento LGBTQIA+, por exemplo. E isso se tornou intragável, inassimilável, porque é amedrontador na medida em que mexe com estruturas muito profundas. Porque na medida em que gênero, sexo e corpo se separam, quer dizer, o corpo não é mais um destino, a anatomia não é mais um destino. O gênero é uma classificação historicamente construída, que pode ser politicamente alterada, culturalmente reinventada. E a sexualidade é mais um campo de experimentação em processo, naturalmente, como sendo experimentação em processo, não se esgota e não se reduz a uma classificação ou outra, a uma categoria ou outra. Isso significa que a gente vive uma vertigem assombrosa, assustadora para quem não lida com a sua própria plasticidade interna, multiplicidade interna, com a sua própria abertura interna para todos os abismos e potenciais, para quem teme viver, para quem teme a vida, a vitalidade, né? A sexualidade no sentido da experiência, por exemplo, da afetividade que pode se reinventar para além das institucionalidades. Isso tudo explode o monolito tradicional. E não é tradicional até a esquina, né? Isso tem longo curso, profunda inscrição. E esse monolito, o que é? A mulher é a mulher que não só é fisicamente, anatomicamente predestinada a cumprir um destino, como tem o seu gênero previamente classificado pelo falocentrismo patriarcalista, e a sexualidade é constrangida, categorizada, classificada, compartimentada, também com os destinos já prescritos. É preciso, então, que um grande chefe fascista enderece, se dirija a essa demanda por ordem e prometa a sua restauração. Diga, olha, você, tiozinho do churrasco, que está apavorado, porque foi educado no machismo, no patriarcalismo, e está apavorado com
o que é o feminino e o masculino e está desesperado diante dos seus abismos internos, você pode sair do armário e voltar a vestir a sua máscara machista, racista, o que for, porque eu vou restaurar esse monolito. Agora, gênero, corpo, sexualidade corresponderão à sua natureza essencial perene e imutável, que corresponde à essência mesma do que somos todos nós e do que é a vontade de Deus, o Deus do Primeiro Testamento. Então digamos, essas partes se recompõem e é uma revolução restauradora que anuncia, que promete a antirrevolução, a reação reparadora e restauradora. E aí você devolve essa ordem. Por isso é que a Damares e essas questões ditas identitárias estão maltratadas e mal compreendidas, e por isso eu acho que isso que alguns políticos chamam costumes para desqualificar, acaba sendo absolutamente crucial. Por que Damares e suas políticas são tão importantes? Por que a questão da chamada ideologia de gênero e as acusações são importantes? Por que o livro de que nós falamos acaba sendo tão importante? Porque isso está no centro mesmo. É claro que tem um projeto econômico de exploração, de destruição de direitos, em nome da meritocracia, para viabilizar uma agenda neoliberal. Claro que sim, claro que isso é muito importante. Mas essa outra, que alguns chamam cultural e que é muito profunda, é uma política libidinal, que toca sentimentos, afetos, desejos, pavores. Então ela é capaz de encantar independentemente de política pura, de racionalidade. Isso não tem nada a ver com racionalidade. E de modo que a sua luta acaba sendo crucial. Me parece que o indivíduo, esse indivíduo construído pelo liberalismo do século XXI, ele, ao mesmo tempo que ele parece ser construído numa plataforma individual, ou conforme o capital quer que seja individual, ele também se encontra numa encruzilhada desafiadora, porque esse cenário que você aponta é um cenário de uma coletividade que se quer manter na hegemonia. Então não é uma hegemonia individual, é uma hegemonia coletiva que tem dono, que é o homem branco. Não estou dizendo que todos os homens brancos são, mas é o dinheiro, é o capital, é uma hegemonia coletiva que se organiza para se reproduzir, para se manter e para estruturar todas as possibilidades e as instâncias da vida. Então, e isso acontece na polícia, isso alcança a polícia, claro, na nossa vida enquanto policial. Por exemplo, quantas são as coronéis mulheres? Quantas são as tenente-coronéis mulheres? São raríssimas. E para elas chegarem lá é muito difícil. Veja a lei orgânica da Polícia Militar. Há séculos, eles reproduzem uma cláusula de barreira inconstitucional que limita, variando de estado para estado, o ingresso de mulheres. Em alguns estados, um concurso com 1.000 vagas para policial militar possibilitava sendo apenas 5% das vagas, sei lá, 50 mulheres. Outros estados era 6%, o meu estado era 10%. E isso, há décadas, é inconstitucional e se mantém. Na aprovação da Lei Orgânica da Polícia Militar agora, eles mantiveram essa opção, essa inconstitucionalidade, só que colocaram 20%. Mas foi derrubado, teve um veto do presidente Lula e cairia também no Supremo. Mas o que eu acho mais absurdo é como é que isso se mantém. Agora, só com essa discussão da lei orgânica que veio a público esse regime de exclusão das mulheres nas forças policiais, militarizadas, sobretudo, e das guardas municipais que copiam esse modelo. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias civis não tem essa cláusula de barreira para o ingresso de mulheres. E isso se replica em todos os grupos. A comunidade LGBTQIA+, como eu já disse, sofre muito. Nós tivemos um caso de um edital de concurso, acho que a Polícia Militar do Paraná, que colocava critérios de masculinidade. Não. Sim. Não. E aí tinha lá, para você ser aprovado, você não pode chorar assistindo filmes. Não. Sim, estava escrito lá no edital. Depois você jura? Juro, estava escrito lá. Você não pode chorar assistindo filmes. E aí, se você chorar, você... No psicotécnico lá tinha isso. Você chora assistindo filme? Se chora, não pode ser policial, não sei o quê. Meu Deus, eu choro até em propaganda de margarina. Sim. Então é a mesma questão em relação à população preta. Policiais, talvez majoritariamente as polícias militares e as guardas municipais sejam formadas por negros, mas é importante que uma parcela grande desses negros não tenha um letramento racial,
uma consciência da sua própria existência, dos seus avós, dos seus bisavós, da sua ancestralidade, das suas origens, dos seus sofrimentos, dos seus poucos acúmulos materiais, porque foram impedidos pela história de adquirir terras, enfim. Aí o desafio é um desafio enquanto civilização, mas um desafio que se agudiza na segurança pública e na polícia de uma forma muito especial. E isso a gente vai ver os assédios das mulheres. Tenho absoluta certeza que o assédio no mundo é muito grande, mas na polícia ele é muito maior, porque há um silenciamento. Uma soldado que vem a público falar é muito raro. Esses dias teve uma menina que falou e depois se suicidou, acho que 2. Então essa que vem a público falar é um ato de coragem, mas também de ousadia, que é mal visto pelos oficiais. É muito raro acontecer. É raro acontecer porque tem alguma coisa errada. Então, essas dores nas instituições militarizadas e nas polícias em geral, elas são muito mais profundas. E é um desafio tentar transformar tudo isso lá dentro, mas a gente vem fazendo. Na PRF tem umas curiosidades, nós fizemos uma luta para permitir os policiais de terem barba. Porque várias polícias do mundo usam barba. E aí teve muita crítica na época, e isso tem a ver com a liberdade individual. Depois que a gente conseguiu aprovar, ninguém mais quer deixar de ter a barba. E qual era a proposta? Ter barba. Poder ter barba. Poder ter barba, que não podia. E a gente fica numa luta para tentar tirar as nomenclaturas militarizadas e as práticas corporais militarizadas. Então a gente fez uma luta para permitir tatuagem, para permitir brinco. Brinco foi agora, a Vitória tem 1 ano mais ou menos. E é justamente para que cada um possa ter a sua liberdade, para que haja uma separação entre o indivíduo e uma proteção das nossas individualidades frente à minha função estatal. Então é preciso separar. Já o militarismo ele funde esses 2 elementos num só e instrumentaliza esse ser que nasce depois da fusão a serviço do seu projeto homogeneizador da sociedade e autoritário. Isso é muito interessante porque a dissociação entre a pessoa e a função ou o papel que garante a profissionalização, né, propriamente dita. Eu me lembro do ódio estampado no rosto, nos olhos de policiais nas manifestações em 2013, quando eles eram hostilizados. Então é absolutamente natural que você se sinta mal diante disso, mas se você está preparado, sabendo que não é você que está sendo ali xingado e tal, porque aquela acusação toda está se dirigindo a uma instituição, um certo tipo de comportamento e tal, e que provavelmente se os dois se encontrassem, quem hostiliza e quem está sendo hostilizado, se se encontrassem tomando uma cerveja, conversando, eles talvez fossem da mesma idade, da mesma origem, compartilhassem os mesmos ódios, as mesmas ansiedades, o ceticismo comum em relação, por exemplo, à esfera política, e então estivessem juntos. E eu via no ódio, né, o ódio estampado no rosto e esse impulso para transformar esse sentimento numa prática, não só dispersar, por exemplo, mas atingir alguém, etc. Claro que você passa a pessoalizar aquela relação. Sua tese de doutorado é dedicada a um tema muito importante, tão importante quão difícil, delicado e polêmico. Eu concordo com a sua visão e conversando com amigos ao longo de tantos e tantos anos, já pude constatar que essa visão é minoritária. Sim. Né? E você lida com esse tema com muita coragem. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Se já não bastasse esse repertório de polêmicas. Né? Bem, deixa eu só voltar um pouco, que ontem eu estava falando com a Natália, sua enteada. Uhum. No mestrado eu entrevistei mães em luto. Mães que estavam em luto porque perderam os filhos para a violência na minha cidade. Eu queria compreender as dinâmicas da violência, porque aqueles meninos, que eram todos adolescentes, os meus casos, foram assassinados. E ali eu pesquisei maternidade, luto, violência, racismo, mas cheguei à conclusão, sobretudo, de que a morte daqueles adolescentes que eu pesquisava, a metade foi pela violência institucional, pela violência policial, e a outra metade pela opção de guerra às drogas. Já no doutorado, eu me abandonei um pouco esse olhar, isso deriva de um acúmulo de militâncias, e me encontrei num dilema existencial, tentando compreender quais são as amarrações, os limites, as contradições entre a força, o exercício da força e a política.
E eu ainda carrego essas dúvidas, ainda estou na metade, mais da metade, mas vou... Então, assim, vou tentar traduzir para as pessoas que estão nos assistindo entender, porque isso fica fácil. Mas não é só isso a tese. Um policial pode ser candidato, um policial pode ser líder de um movimento social. Qual que são os limites dos direitos políticos daquele que monopoliza a força que o Estado reivindica para si? Desse cara que é a força em si. Quais são os limites da força frente ao poder político? Então, quais são as amarras que as democracias precisam estabelecer para que os agentes que concretizam a força possam participar do poder político? E aí essas amarras foram criadas no Brasil e em outros países, tentando trazer algumas questões da tese. Na maior parte dos países da América Latina, o policial não pode se candidatar. Em alguns países, como Colômbia e Paraguai, o policial sequer pode votar. Mas em muitos outros, o policial pode se candidatar. México pode se candidatar, Cuba pode, Bolívia pode, Peru pode, Brasil pode, os outros não. E aí eu tentei fazer uma análise sobre os golpes, desde que existe a legislação que proibiu a candidatura ou o direito ao voto, e a participação das forças de segurança e dos policiais nos golpes. E eu percebi que não há uma relação. Existem países onde o policial não pode se candidatar e nem pode votar, mas que teve vários golpes, como Fernando Lugo no Paraguai agora, recente. Na Colômbia, estão tentando dar um golpe no Gustavo Petro, já há uns 2 anos. E o policial lá não pode nem votar. Mas vários outros países, como no México, o policial sempre pode votar e se candidatar, lá até juiz pode. Lá quem não pode é padre e pastor. Não pode. E não teve golpe, desde 1917, 1910. Então, eu estou tentando analisar isso. Também estudo um pouco a chamada bancada da bala, mas eu prefiro falar a bancada da segurança pública, que eu estou pesquisando agentes da segurança pública, e não pessoas que se utilizam da pauta, ou pessoas que pregam o armamento da população, não é isso. Estou pesquisando profissionais do artigo 144. Então, estou analisando também como que esse direito ao exercício do voto e da candidatura se concretiza no Congresso Nacional, ainda está caminhando. Os discursos nós já conhecemos, mas eu tenho visto que, e eu ainda vou comprovar isso, que os policiais que estão lá, em geral, eles têm esse discurso punitivista e proibicionista e contra os direitos humanos no sentido liberal, mas no sentido social, em geral, eles não estão contra o aumento das políticas de moradia popular, o aumento das políticas de bolsa universitária. Eles, em geral, não são contra um Estado que seja mais robusto para atender as pessoas mais pobres. Então, me parece que os policiais eles não são contra os direitos humanos no sentido social. Enfim, a discussão passa um pouco sobre isso e ela me foi... a curiosidade veio depois dessas tentativas que estão em andamento, são várias, de impedimento dos policiais e dos militares de se candidatarem. Ao longo da nossa história, várias vezes os policiais foram impedidos e os militares também de se candidatarem. Em 37, Getúlio Vargas proibiu todos os militares de se candidatarem. Em 45, deixou os oficiais se candidatarem, menos os praças. Em 62, os praças fazem uma grande revolta em Brasília, com canhões, fecham a cidade, a BR-060, a BR-080, fecham a cidade, sequestram o ministro Vitor Nunes Leal, sequestram o presidente da Câmara dos Deputados, e buscando o direito ao voto e o direito a se candidatar. Em 88 apenas, com a Constituição de 88, os praças conseguem votar e se candidatar. E ainda assim, a Constituição de 88 ainda deixa lá os tal dos conscritos, que não podem, que é uma loucura, eu acho. Falar, o cara, porque está prestando serviço militar, não tem direito ao voto e nem se candidatar, porque em tese ele seria influenciado pelo comandante, sendo que o voto é secreto, numa urna. Enfim, esse é o mesmo argumento dos países que proíbem também, o Paraguai. Mas é nesse caminho que eu estou indo, tentando... Aí a resposta é tentar criar as amarras para que a democracia prevaleça, mesmo conciliando com o direito ao voto e à candidatura. Então, quarentenas, já existiram quarentenas no Brasil. Na Constituição de 46 tinha quarentena de 1 ano, mas é geralmente para o chefe de polícia, não para o soldado. Porque aqui no Brasil querem proibir generalizadamente. É geralmente para o chefe. Então, já tivemos várias quarentenas e atualmente tem propostas de quarentenas. Ficar 1 ano fora da polícia. Tem uma absurda, que é 4 anos. 4 anos para o policial sem salário, ele não vai se candidatar. Porque como ele vai ficar 4 anos? Nos Estados Unidos, pode também se candidatar. Eles têm um tal Hash Act.
Esse Hash Act é mais ou menos parecido com a nossa regra, você jamais pode fazer campanha nos órgãos públicos, com recursos públicos, com uniforme, e as altas autoridades não podem se candidatar. Então aqui o delegado não poderia, e nem o coronel, pelo Hash Act dos Estados Unidos. Então tem países que lidam de uma forma onde o policial e o militar é visto como cidadão. Então na Alemanha, na Itália, pode se candidatar, e outros países da Europa não podem. E qual é a sua posição para a gente encerrar? Para encerrar, eu sou a favor da mais plena e absoluta participação democrática. E isso vale para os religiosos, inclusive, isso vale para todas as pessoas. Eu luto e sonho com uma democracia verdadeiramente popular, uma democracia do povo, mas esse povo não pode excluir outras pessoas, que sejam religiosos, que sejam policiais. Inclusive os próprios sovietes eram conselhos formados por camponeses, operários e militares. As constituições de países que experimentaram revoltas populares mais profundas, da China, de Cuba, da Venezuela, não impede que agentes da força compartilhem do poder político. Mas vários documentos nesses países demonstram a necessidade, e eu quero encerrar, a necessidade do compromisso com o programa de país. E aí, para o nosso formato, para o nosso modelo, é preciso que haja uma formação onde os policiais estejam verdadeiramente comprometidos com o poder político civil, comprometidos com o poder político civil, subordinados a esse poder político civil e aderentes a esse poder político civil. Eu acho que esse é o grande desafio da construção da nossa democracia com a participação de policiais e militares a partir de agora. Eu pessoalmente estou de pleno acordo. Obrigado. Muito obrigado, Fabrício. Que ótimo te ouvir sempre, e a gente fica imaginando muitos e muitas que nos acompanharam até aqui, talvez tenham se surpreendido. Puxa vida, eu tinha uma imagem de que policial teria necessariamente uma cabeça, uma sensibilidade, uma forma de ver a vida, de ver sua prática, seu dever, numa certa direção, né, blindados das mudanças do mundo contemporâneo. E não é assim. E, como você disse desde o início, trabalhadores, cidadãos, trabalhadoras e cidadãs. Exatamente. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Abraços para vocês, todas e todos. Abraço.